Renata tem 38 anos. Há 8 anos ela ganhou um presente, mas o presente que mudou a jornada dela, um filho atípico. Mas mais que isso, ela é mãe solo. Ela tem que enfrentar tudo sozinha. Ei, gente, Desirê Cury aqui para mais uma história inspiradora, desafiadora e que vai trazer luz para muitas mães solo de filhos atípicos. A Renata descobriu há 8 anos, né? E ela vai contar pra gente o desafio. E detalhe, o filho dela é autista e fala 9 idiomas. Fala e Tô escreve eu aqui normal, todos. falo male 2. Aquelas que lembram que falam um pouco do inglês. Arranha, né? Só as cores, Renata, só arranha. muito bom ter você. Prazer. E melhor ainda você poder compartilhar com a gente a sua história. Eu que Porque agradeço eu tenho a oportunidade. certeza que vai ser uma luz para muita gente. Tomara, tomara. Há 8 anos atrás, primeiro filho, Primeiro filho. casada, Casadíssima. era o conto de fadas. Era tudo para ser lindo e perfeito. E aí? E aí, a gravidez em si já foi muito conturbada, né? Então, assim, tive pico hipertensivo, eu ganhei muito peso durante a gravidez e teve todas essas intercorrências de uma gestação complicada dentro do normal, dentro do esperado, né? Pressão alta, hipertensão e tal, pré-eclâmpsia, essas coisas. Nasceu e a gente percebeu, assim, logo nos primeiros meses de vida, algumas coisas que eram muito diferentes. Hoje eu enxergo o quanto diferente do normal era. Por quê? A parte motora dele desenvolveu muito rápido. Eu tenho uma foto dele com 2 meses, ele era desse tamanho, em pé, no berço. Então, Isso é um sinal? porque tudo é muito extremo, assim, eles têm uma diferença, assim, o tempo deles é diferente, tanto físico, motor, cognitivo, é muito diferente, né? Então, a gente foi percebendo nessas questões. Aí, com uns 7 a 10 dias de vida, ele já rolava, ele caiu do sofá quando era muito novinho. E teve que chamar SAMU e tudo. Quando o SAMU chegou, o rapaz do SAMU falou assim, mas a criança dessa idade não rola, mãe. Eu falei, o meu filho rola. Porque como era o primeiro contato que eu tive com o recém-nascido, pra mim estava tudo dentro do normal, dentro do esperado. Então, eu lembro que ele tinha um sapinho, eu sacudi o sapinho assim e ele rolou. Eu falei, viu? Meu filho rola. Aí, E tava achando que você jogou ele. Tipo isso. Aí depois foi essa situação de eu acordar e ele tá de pé, assim, ele pequenininho, ele segurava. Com 8 meses ele já corria a casa inteira, ele já subia nas coisas. E pra mim também tava dentro do normal. Só que ele não falava, ele não balbuciava muito, sabe? Você chamava ele, a impressão que a gente tinha é que ele não ouvia. Você dava algum comando, tipo, pega água e tal. Ele era meio, sabe? Aéreo. Isso. Aí que começa a investigação, né? Aí faz exame de audição, faz o Bera, faz uma lista de exames que E tem. o casamento perfeito, né? Até então. Até começar a investigação estava funcionando. Perfeito não, né? Mas estava funcionando. Quando começou a investigação, aí começa, e não só ele, começa grande parte das pessoas próximas te apontar. Você tá doida, você tá caçando doença pro seu filho, você quer um motivo para você não trabalhar. Isso é muito real. Além de você tentar cuidar da melhor forma, fazer o que tem que ser feito, com a dor no coração de saber que o seu filho vai ser diferente, porque eu ainda não sabia lidar, né? Então, você tem que lidar com toda essa situação e ainda ser acusada de estar usando o seu filho para que você... não tô afim de trabalhar, vou só inventar uma doença para ele, para eu poder cuidar, né? Então, e aí a gente separou no meio desse caminho aí, no meio do processo, ainda sem o diagnóstico, a gente separou, ele foi para fora do Brasil, a gente não tem mais contato. E aí veio o diagnóstico e eu estava com 1 ano e 2 meses mais ou menos. E aí nesse meio tempo, eu lembro que eu perguntei pro psiquiatra que atendeu ele. Eu falei, se eu tratar como autista, tem algum prejuízo para ele no futuro? Ele, não tem. Eu falei, então me dá o tratamento, eu vou começar a fazer enquanto vocês investigam se é ou não. E aí, porque essa mulher ela é muito objetiva. Quando você teve a notícia, qual foi a sua sensação? O que você sentiu? Na hora, assim, se eu te falar que tem a lenda do luto autista, né? Pra mim não funcionou. Pra mim foi assim, havia uma situação e quando eu tive a notícia do diagnóstico, pra mim era um caminho. Qual que é o problema? É surdo? Não é, então não é esse caminho. Tem alguma deficiência neurológica? Né? Muito, eu sou muito. Não é. Aí autista, qual que é o caminho? É esse, então é aí que a gente vai, entendeu? E foi. Só que aí começa aquela guerra, aí não tinha plano de saúde, o SUS não oferece.
Aí a gente foi assistido uma época pelo Instituto, Instituto Pode? Vitória, que é uma entidade filantrópica e Aqui tal. você pode falar tudo. Graças a Deus. Lá é um instituto, assim, muito, muito acolhedor, Em homenagem maravilhoso ao Ian, também. Freedom. Isso. Que ele fala inglês. Curto. Em português, como é que fala, amigo? Como é que é Freedom? Freedom. Ei, em português, como é que fala? Frango. Frango. Não é? Não é. Não. Você tá querendo me enganar, Ian? Como é que fala frango em inglês? Daqui a pouco ele se solta. Ah, Ó, bom. chicken. E aí lá a gente foi muito bem assistido, lá tinha todas as terapias, né? E só que lá, assim, é pra galera que não tem renda nenhuma, né? Então, aí acabou que depois eu comecei a trabalhar, a gente conseguiu pagar o plano pra ele, pra poder ter direito a uma terapia minimamente digna, né? E nesse caminho aí a gente tropeçou num outro lugar que tinha um atendimento muito ruim. Aí começam as brigas, minha filha. Mas assim, você ser mãe de criança atípica é você tem que ter peito pra brigar, porque tu vai brigar com muita gente. Com muita gente. É dentro da sua casa, é fora da sua casa, é na escola, é no parquinho, é num dia que você sai pra tomar uma cerveja e seu filho fica lá no parquinho e você vê uma outra pessoa batendo no seu filho que você grita no meio do bar. E é Você já isso. fez isso? Ah, já. Já, mas assim, que deu até eco. Foi na inauguração de um bar. Aí eu tava lá sentado comendo a minha porção, meu filho lá. E assim, a mãe é assim, é olho de águia. Eu não vi o meu filho, eu só escutei. Ele não pode bater. Aí eu dei um berro. Não, bate no meu filho. Deu até eco no restaurante. Todo mundo levantou, virou. A mãe da outra criança não apareceu até ontem. Eu falei, você não põe a mão no meu filho. Para, mamãe não confessa. Ian é normal. Não, Ian não é mau, Ian é bonzinho, né? Não falei com mal. Ele não gosta que bata. Então, é outra dificuldade. Tudo é muito, sabe, melindroso. Por quê? Se eu ensino meu filho a bater, ele vira um autista agressivo. Porque eles são muito literais, eles generalizam muito os comportamentos. E se eu não ensinar ele a bater, ele vai apanhar o resto da vida, porque apanha. O que você faz? Então, eu ensino assim, se o amiguinho bater, pode bater. Entendeu? Se o amiguinho beliscar, E você ele belisca reage? também. Então, até pouco tempo atrás ele não reagia. E esse dia ele chegou em casa e falou assim, mamãe, Ian conseguiu. Eu falei, conseguiu, meu filho? Conseguiu. Yuri bateu, Ian bateu no Yuri. Eu falei, parabéns. Não tem realmente, não tem... Você não tem uma receita. Não tem, não tem. Porque assim, se eu falar pra não bater, ele vai apanhar pra sempre. Vou pegar E esse é o medo, né? isso aí. Porque hoje apanha fisicamente e depois na Isso vida. aí. Pois é, e assim, igual eu te falei, enquanto eu estiver aqui, enquanto eu tiver vida, saúde, enquanto eu respirar, tudo que ele tem direito, ele vai usufruir. Tudo. Plano de saúde, passagem de ônibus, tudo que ele tiver direito, ele vai usufruir, né? Mas o medo da mãe é esse, quando eu não tiver, sabe? Então, assim, é a gente preparar o filho da gente para viver sem a E gente. você tá fazendo isso? Assim, da melhor forma que eu consigo, sabe? Então, assim, ele Eu toma vim banho. aqui de propósito porque eu sei que você faz. Menina, Eu quero realmente que eu que você inspire. ó, meu filho não cozinha, o meu cozinha. Vai fritar o seu ovo, vai fazer o seu miolo. Ah, mas queimou. Uma queimadura não vai matar não, mas pode tentar. E tem que tentar. Nossa, você deixa o seu filho autista mexer com faca? Deixo. É melhor eu aprender, ele aprender, eu ensinar sobre o meu comando e aprender. O dia que eu não estiver olhando ele saber fazer, do que ele nunca saber. Então ele sabe, ele lava o pratinho dele, ele guarda as coisinhas dele. Então assim, no dia a dia ele é muito funcional, sabe? Ele tem as obrigações dele, que é aguar a plantinha lá de fora, que aliás ele não aguou hoje, ele tem que aguar. Entendeu? Encher as garrafinhas de água que tá ali na pia, tudo assim, é dele. Sabe? A avó tem certeza que já fez hoje porque ela tá aqui, mas a função é dele. Ela veio atrapalhar. A avó enche a garrafa d'água, deixa que a vovó enche, né, vó? Deixa que a vovó água as plantinhas pra você. É assim, eu não, como eu te falei, eu não tenho lugar de fala, né? Óbvio, porque eu não passo por isso. Mas eu acho que educar dói. Muito. Imagina para uma criança atípica, porque você tem que dar limite, você tem que, né, que cercear algumas coisas, Sim. incentivar, que defenda. Só que isso para você é um grau muito maior. E assim, a gente tropeça também no caminho de muitas mães, às vezes por não ter, não saber ou não querer,
ser mais assim, mais incisiva, direcionar melhor o seu filho, usa o autismo como desculpa. E você vê uma penca de criança que é mal educada, além do autista, né? O autismo traz sim seletividade alimentar, traz um problema com a questão do ruído, questão das luzes, tem toda o tecido, tem que ser só, no caso dele, né? Tem que ser só algodão e tal, tem todas essas questões que são reais, isso é real, né? Mas agora a criança bater, você consegue ensinar a criança a não bater. Ele só faz o que ele só reproduz o que ele vê, sabe? Eu nunca vi uma criança autista agressiva que não viva no ambiente, no entorno que seja assim, né? Então, assim, tudo é o que ele vê. Outra coisa, aí a criança responde. Se você ri, você reforça o comportamento daquela criança. Se você não ser mais firme, mais incisivo, sabe, o mundo vai educar depois de uma forma muito mais dolorosa. Então, assim, por muitas vezes eu seguro, eu vou e não é assim, não pode, é desse jeito. Ah, telefone, tem o tempo para você usar o celular, é assim. Agora a gente... o celular? Que horas que você pode... Então, Só o assim, quê? só de noite. E ele respeita. Respeito. Terça-feira, Hoje é terça-feira. E qual outro dia que você pode? celular. Que dia que você pode celular? Só de noite. E tá tudo bem, né? Ele é sábado domingo. E sábado e domingo. Cara, olha, Tem que esperar no sábado domingo. Tem que esperar sábado e domingo, isso aí, garoto. mas não é fácil não, né? E assim, é muito repetitivo. É muito repetitivo. Cansativo. Por muitas vezes, assim, chega a ser, tem dias que chega a ser enlouquecedor o quanto que eu falo assim, Ian, abaixa o volume, Ian, abaixa o volume. E eu tenho que falar assim, porque se eu subir, ele sobe também. Baixa o volume, minha mamãe. Então, assim, Não baixa o Ian... volume. Oi, amor? Não baixa o volume. Tá baixinho já? Deixa eu falar desculpinha. Desculpa, Ian. Tem que picar a TV. Daqui a pouco, agora a mamãe tá conversando. Tem que picar a conta. E olha que são pessoas novas que qualquer criança na idade dele Essa quer aparecer. É esse. Ian, Para disso. Ian, aqui, vem cá, aqui, ó. Aqui, Ian, só um minuto. Tá bom. Assenta, por favor. Agora Ian, assenta, por Para favor. disso. Ian, Fala disso. obrigada. Agora fala disso. Já falou X, depois a gente vai tirar umas fotos bem bonitas, tá bom? Deixa eu ajudar. Depois eu deixo você ajudar, tá Ele ok? quer ajudar e quer tirar foto. Nossa. É que eu só peço picar a TV. Tá, daqui a pouco você vai tirar fotos, tá bom? Não tira fotos. Não? Tem que picar a TV. Depois. Agora a mamãe tá conversando, tá bom? Ó, sabe o que você pode fazer pra me ajudar? Vai lá fora aguar as plantinhas, que você não aguou hoje ainda. Pode ser? Toma, toma. Muito obrigada. Você Fica vai lá? aqui, mamãe. Eu vou ficar. Tá, então vai lá aguar as plantinhas, por favor. Renata, eu sou sua fã. Número 1. Que educação, rapaz. A avó foi lá atrapalhar. É, avó. Mas Tadinha, assim, ela fica doida, né? fica. Mas é uma outra coisa que é difícil. É um outro braço que é difícil. Porque assim, a gente faz, aí tem a outra mão que desfaz, sabe? Então assim, você tem hora para telefonar. Não, deixa só um pouquinho. E você é firme, né? Sou. E Com o quem pai for. sumiu. Foi para fora do Brasil quando ele tava com 1 ano e meio, mais ou menos, assim que a gente teve o diagnóstico. Esteve no Brasil para visita um tempo atrás, fez um passaporte para ele, sumiu. E ele nem conhece, né? Não tem contato nenhum, não sabe. Assim que ele veio pro Brasil, ele ainda teve uma referência durante um tempo. Ele O pessoal ficou muito até tempo? Não, ficou um mês. Aí o pessoal da Casanina teve que fazer um trabalho pra tipo, o papai veio, mas o papai foi e tal. Mas assim, acabou aquilo ali. Vem pra acabou. atrapalhar ainda o andamento, isso o aí. processo do Porque tratamento. daí foi acordado lá, né, com o pessoal da Casaninha, olha, a gente vai fazer tipo uma desvinculação, que ele veio, ficou um mês, ficou próximo, então quando ele for, pede pra ele ligar, fazer chamada de vídeo e tal. E faz nada, né? Claro que não, né? E aí a mãe depois se vira sozinha pra dar conta dessa sobrecarga emocional Uma e tal. guerreira, rapaz. A gente vai que vai. Uma guerreira. Qual foi o maior desafio que você enfrentou até agora? Foi o financeiro?
Cara, o financeiro, assim, hoje, graças a Deus, estabilizou, mas assim, eu já tive que distrair o meu filho porque eu não tinha R$ 2 para comprar uma empada. Porque o autista, ele é muito igual, né? Todos os dias a gente passava na vendinha perto da casa dos meus pais e ele comprava uma empadinha mini e uma coquinha. Uma empadinha e uma coquinha. Naquele dia eu não tinha R$ 2. Não tinha. E sabe quando você vai, eu acho que foi o pior nó na garganta que eu já tive, terrível, não é brincadeira. Foi o pior nó na garganta que eu tive. Que aí eu tive que ir brincando com ele, distraindo, atravessar a rua. Olha, filha, borboleta. Ó, vou fazer um aviãozinho pra você. Olha a florzinha, não sei o quê. Pra ele não ver que passou e ver se ele esquecia, sabe? Pra não ter isso de... A mamãe não tem. E realmente não tem. E não tem de onde tirar. E realmente não tinha, sabe? Então, assim, foi uma fase muito difícil. Nessa fase eu dependia do meu pai, da minha mãe e da madrinha dele pra poder me ajudar, sabe? Então foi a pior fase, assim, sabe? Por isso que hoje, assim, ele é muito difícil pra comer. Absolutamente tudo que ele quer. Tudo. Se é de comer, filho, não. Porque eu sei quanto dói você não poder, sabe? Você não poder. Nossa, foi pior. Foi a pior, assim. Eu acho que do resto, dele ter apanhado na escola, ter chegado mordido, dói. Mas isso, sabe? Isso te trouxe impotência. Isso, eu cheguei em casa, assim, não sei sua religião, mas assim, eu coloquei meu joelho no chão e falei assim, Senhor, por que você me deu um filho se eu não tenho condição financeira de criar? Eu não tenho, sabe? E eu falo que o meu jeito de conversar com Jesus é muito assim, sabe? É de tete a tete. Eu não sei que jeito que ele fala, então eu falo do meu jeito com ele. Então eu falei assim, não dá. Não é? Ele que se vira pra entender, ué. E aí, e daí pra frente as coisas foram se encaixando. A gente voltou. Você viu algum sinal, assim, você botou o seu joelho no chão, quer dizer, você tinha acabado de passar, né, assim, essa dureza mesmo, né? Foi pior, assim. A partir mudou alguma coisa? Você entendeu por que ele te deu? Então, eu falo que o meu filho é minha calmaria. Porque assim, eu sou muito agitada, né? O meu é tudo pra ontem, tudo é no 220. E ele vem pra me mostrar que é no tempo dele, não é no meu. A gente sai da Casaninho, eu saio abafada, que eu tenho 1 hora só de almoço. É 1 hora pra pegar ele, trazer em casa, dar almoço, colocar o uniforme e chegar na escola 1 hora. Então, de meio-dia a 1 é todo esse rolê, né? E aí ele sai, tranquilo, pega o copinho dele, abre o açúcar, joga lá dentro, nesse tempo, ó. E pega o negocinho, aí fecha a tampinha assim do negocinho do palitinho e vai. E eu assim, em cólicas no portão. Eu respeito o tempo dele, sabe? Mas por dentro eu tô assim, meu Deus, já perdi 3 minutos pra ele pôr um açúcar no copo. Senhor, o sinal vai fechar, vou pegar a escola saindo, meu pai amado. Não vai dar tempo de fritar o frango da criança. E ele lá, tranquilo. E você faz isso todos os dias? Todos os dias. Ele fica de manhã De na manhã casa na Casalinho, de tarde na escola, aí eu pego ele, a gente vem pra casa. São só vocês dois? Só nós dois. Só nós dois. Luta, né? E vão que vão. Aí, final de semana, eu até mandei um vídeo pra Lu dessa semana que ele falou assim, foi ontem, ele, mamãe, sábado e domingo, esperar. Falei, por quê, meu filho? É dia da família, você é minha família. Aí você fala assim, pô, eu só sou dele sábado e domingo, sabe? Você sente culpa, né? Mas não é você não, qualquer mãe, tá? Pois é. Porque assim, a realidade dele não é diferente dos outros nessa questão, né? Da gente meio que tem que terceirizar a paternidade e a maternidade, porque senão meu filho não come. Ah, e você tá em Juiz não de for Fora, assim- você ainda tem 1 hora de almoço. Quem mora em cidade grande que nem vê o Não filho o dia tem. inteiro. Você entrega de manhã, pega de noite. Essa sensação que você tem, acho que é de todas as mães. É. Tá sempre faltando alguma coisa. Sempre. Mas eu acho que com ele é pior, porque quando ele vira pra você, você é minha família. Não, e ele uma tem a leitura. dificuldade de comunicação, assim, né? De expressar as vontades dele, sabe? Ele tem uma coisa que a gente trabalha muito lá na Casaninho. Então, pra ele expressar, pra ele falar isso, não, já tava roendo dele, já tinha tempo. Então, assim, pra ele chegar e externar com lágrima no olho, assim, eu vou te mostrar o vídeo depois, você vai chorar litros. E o que você falou? Qual foi a sua atitude? Então, na hora que ele falou, eu falei assim, dele, mamãe é minha família. Eu falei, você é minha família, meu filho. Então, a gente vai esperar, a gente vai dormir agora de conchinha, abraçadinho nós dois. E sábado a gente tem o dia inteiro pra ficar juntos. Dele, tá bom, mãe. Eu falei, ó, quinta-feira é feriado, então quinta-feira a gente tá junto. Dele, quinta-feira não tem escolinha? Eu falei, não, quinta-feira não tem escolinha. Que bonitinho. Mas assim, ele é meu parceiro de vida, assim, pra tudo, sabe? Então, é um você rolê entendeu? em Bitpoca, é eu e ele. A gente vai e a gente se diverte muito. Anda aquele treco lá tudo e sobe, desce, sobe, entra na cachoeira e vamos.
Ele gosta de balé clássico, de ponta. Maravilhoso. A gente vai pro teatro junto, então é meu companheiro. Vai pro cinema. E ele tem uns gostos exóticos, né? Tem. Ele escuta Mozart, eu nem conhecia. Nunca ouvi falar, que a mãe dele gosta de pagode, né? A mãe dele Coisa gosta de pagode. fina, vem a mãe dele macular. Isso, a mãe dele gosta de pagode. A vida E do menino. Gosta Ele gosta de de Mozart. Tem E escuta. Escuta, no carro tem uns 3 CDs ali, só Mozart que ele escuta. E como é que você Sonatas. descobriu que ele falava 9 idiomas? Então, ele desde muito pequeno, ele com 2 anos ele não falava, mas ele escrevia. E assim, estranhamente ele escrevia no papel assim, water, e me dava. Ele não abria a boca e me dava. E a mãe dele não fala inglês, eu fui lá, né? Water, água. Aí eu ia pegava e dava. E assim foi, dos 2 aos 4 anos. Ele começou a falar de verdade com 4 anos. Aí vai eu com a minha briga com Jesus e falou, Jesus, tu me deu um filho, eu nunca vou escutar ele me chamar de mãe. É sério isso, né? Mas vamos ter que ter essa conversa aí de novo. Não deu uma semana, aí ele começou a falar. Mas Deus deve pensar assim, lá vem ela de novo, tá bom, filhinha, toma. Toma, você vem pouco aqui, então deixa eu te atender, né? Já que você vem pouco aqui. E aí, só que assim, dos 2 aos 4 anos, eu gosto de falar, tudo é muito irritante, porque é muito. Ele escrevia, aquela mesa, ele não cabia de papel, sabe? Eu comprava assim, toda semana, 500 folhas. Ele escrevia, não parava, escrevia. Com 4 anos? Dos 2 aos 4. Dos 2. Isso Ele ficou. escrevia tudo? Tudo, só que ele escrevia uns tracks esquisitos, que eu não sabia o que era. Aí eu até tenho uns ali, depois eu vou te mostrar também. Aí eu tirava foto, pesquisava no Google e aparecia lá, alfabeto russo. Aí o outro era mais diferente, tirava uma foto, pesquisava lá. Ele escreve em 2 línguas que não existe mais, que é finiciano e georgiano. Elas saíram já, foi abolida em 1900 e não sei quanto, não existe. Não sei. Porque não tem desenho nessas línguas, porque não existe as línguas. Tem gente que fala, é desenho. Tá, então me mostra um desenho aí, que é georgiano, finiciano. Georgiano, finiciano, russo. Urdu é uma língua que só fala no Paquistão, que escreve ao contrário, daqui pra cá, né? Urdu, que também, assim, a gente descobriu por causa de foto, que daí eu tirava, pesquisava no Google e aí via o que era, porque eu não fazia ideia também. Japonês, ele escreve até metade do alfabeto lá, mas não é inteiro, não. Mas, assim, o inglês, tudo que você escrever, que você perguntar, ele sabe, tudo. Ele fala inglês fluente. Fala. Ele teve uma psicóloga dele, que atendeu ele quando teve o diagnóstico até os 6 anos de idade, a Mariana Cantarino. E ela falou assim, Renata, se eu prestar atendimento para ele, todo em inglês, ele conversa. Em português é pontual, é só sim, tá, não, ok, dá, é só assim. Em inglês ele conversa realmente. Só que eu não posso prestar o atendimento dele em inglês, porque ele está no Brasil, ele tem que se comunicar com as pessoas em português. Então, assim, por isso que às vezes a gente fala inglês, ele vai e fala, não, português. Porque ele sempre vem sendo corrigido desde pequenininho, né? Mas ele escreve, aí com 4 anos ele começou a falar, mas ele fala melhor em inglês. A entonação dele, igual ele não fala sofá, ele fala sofa. Sabe, é tudo muito assim, a entonação é diferente. Doideira. Você já pensou em ser algo espiritual? Já, não tem outra explicação. E você não procurou tem. alguma coisa que te desse essa Fui na curiosidade? FEAC, mas não voltei, mas eu vou. Porque eu fui sozinha. Fui pra saber, falei assim, acontece isso. Me dá uma explicação dele. A única explicação que tem é outra vida, porque não... Quem que você sabe falar? Eu falei, filho, não sabia nem o que era quando eu vi. Não sei falar, não sei ler, não sei escrever. Não sei, só sei porque... E gosta, vai ver que ele detesta pagode, menino de bom gosto. Com certeza. Você sacaneia eu vou ter que ir pro pagode sozinha. O único lugar que eu vou ter que ir sozinha vai ter que ser no pagode. Mas eu concordo com ele. Ai, eu vou pra Mozart também. Meu Deus, gente. Tô me sentindo até pobre nesse momento. Muito pobre. Eu gosto de pagode, só eu. Mas ele gosta. Ai, ele é pagodeiro. Então a gente vai junto, porque meu filho não vai pro pagode. Aí, ó. Funkeiro Anitta. Mentira. Ele só fica no arrasou. senta. É? Tá aí, tô vendo lá. Acabou. Mas ele adora. A gente foi, a vizinha aqui do lado, ela tem uma escola tinha, né, uma escola de balé. Aí, um dia ela me chamou, vamos lá e tal, leva o Ian pra ver. Falei, vou, né, vou. Fui, cara, ele fica mais encantado com o balé clássico de ponta do que no circo. Ele vidrado, assim, nas mulheres lá de ponta, aquela sainha bonitinha, assim. Ele já Não teve dava alguma um memória, pio. assim, alguma coisa que ele tenha falado pra você de outras vidas, alguma coisa assim? Não, mas ele toca piano. E ninguém nunca ensinou, assim. Ele começou no conservatório,
Só que tem aquela, né, que você tem que começar na flauta. E ele ficava assim, ele dava todas as aulas que ele foi, todas as aulas ele teve crise lá dentro, porque ele não podia tocar o piano, ele tinha que tocar a flauta, porque é né? E aí... Mas não tem uma adaptação, uma não. coisa customizada? É só na lenda. É isso. Pois é isso que eu vou te perguntar. Porque não basta só você ter a grana para pagar. Eu tenho dinheiro, vou numa clínica, outra. Ok, quantas pessoas podem isso? Mas como você não molda um atendimento customizado de acordo com a necessidade de cada um? Cara, assim, isso é muito ilusório. Isso não tem. Não tem? Não tem. O único lugar, assim, que existe é lá na clínica. Casaninha? Lá funciona. Lá funciona. Você brigou lá para Mas- entrar também, né? Lá eu briguei só pra entrar. Daí foi com plano de saúde a briga. Mas lá, assim, graças a Deus, tudo flui Foi o lugar que 100%. você se Em encontrou. casa, lá em casa. Sabe, é o lugar que eu deixo meu filho, assim, de olho fechado, nunca tive problema. O atendimento é super ok. Meu filho chega, assim, ele entra feliz, ele sai feliz. Ele nunca teve uma versão de ir, assim, hoje eu não quero ir. Nunca. Vai sempre de Isso muito é um bom alívio, grado. né? Você fica com o coração tranquilo, você deixa tranquilo. Sabe, na escola você deixa assim, a escola hoje ele tem professor de apoio, a professora dele é muito boazinha e tal, mas assim, ele estuda em escola pública, então é um desafio, porque ele é mais 2, né? O nível de suporte dos outros é mais alto do que o dele. Ele é nível qual? Ele é nível 1 de suporte. E então, assim, lá não tem o dever adaptado. Eu tive que brigar, assim, anos para ter um dever adaptado para ele. Porque, assim, é meio engessado você fazer um dever para uma criança que está abaixo da média. A criança que está acima da média não tem. Ele não tem interesse no que é passado, sabe? Então, assim, ele fica meio tediado daquilo ali. Aí, hoje, de vez em quando, igual essa semana a professora dele faltou, e ele, por gostar mais de uma professora da 5ª série, ele foi pra 5ª série. E lá ele fez atividade, e lá ele achou o máximo fazer as atividades lá. Ele foi pra 5ª série? De quantos Foi. anos? Quantos anos é 5ª É série? 9, 10. Não. 4ª série que é 10, eu acho que 5ª é 11, É não? 8, 9, Ele tá... 4. Não, ele tá no 3º, ele tá com 8, Oito. 4, 9, 9, 5ª, 10. 10. 10 anos. E aí ele fez... Se achando o máximo, assim, todo inteirado com a turma, com a galera. Eu não entendo, não pode botar ele em outra turma? Então, poder, pode. Até que a Secretaria de Educação me ofertou na época, o ano passado, para poder pular ele um ano de turma. Só que ele tem uma dificuldade de interação. E o que eu pensei? Se eu colocar ele com a turminha maior, a Aí que ele vai interação ter- dele não... É isso aí. É que ele não vai ter amigo mesmo, né? Vai Entendeu? ficar Aí mais. você fica naquele negócio. Ou eu desenvolvo o interesse nele pelas matérias e tal, ou eu desenvolvo os laços. Laços. Como a gente tem dificuldade nos laços, vamos tentar nos laços, Eu entendeu? concordo, eu não entendo nada, mas eu concordo, assim, você me falando assim, não, laço, cara, porque o resto ele... Então, porque ele não tem, é prejuízo cognitivo. Então, porque assim, pelo visto aprender não precisa, ele toca, fala 9 idiomas. ele com 4 anos, ele fazia toda a tabuada. Tem um Facebook dele muito antigo que ainda tá ativo, Ian Barbosa, depois você dá uma futicadinha lá. Ele fazia assim, tabuada toda. Mas ele decorou que é em ordem. Eu falei, não, filha, vem cá, pode perguntar salteado. Tudo, do 1 ao 9. Gente, é inexplicável. Não tem. Não tem. Sabe, tem umas coisas, né? Tem coisa que tá dentro do esperado, mas tem coisa que não tem explicação realmente. Assim, não tem. Sabe, você abraça e fala, vamos lá, vai dar certo. Eu queria ver ele falando urdo, mas ele não vai falar comigo, vai? Se você perguntar, ele responde. É. Tipo assim, sei lá, o que significa alguma palavra em inglês? Ele te responde qualquer uma. Ai, chama ele, deixa eu ver. Ô, amigão, Ian, vem cá na mamãe. Ai, Vem cá, corre. botou ele pra agora ele não quer voltar. Dá uma olhada. Eita, vem cá. Ai, já. Você molhou as plantinhas? Molhou putinhas. Molhou? Fala pra mamãe aqui. Aqui. Machucou? Vem cá. Ó, o que significa right? Significa right. Right. O que significa right? Em português? E sei. Não. Right. Significa right. Significa right. Igual a gente faz. Como é que você fala? Como é que fala preto em inglês? Significa black. Black. Como é que fala azul em inglês? Bem, não é português, não é português. Não, eu falo inglês e você português, pode ser? Não é inglês e português. É inglês e português. Eu falo inglês e você português? Tá. Red. Significa vermelho, tá?
O que significa... O que Horse. significa? Não, tem que go. Tá pra cá. Calma. Ei. Tadinha, Ó. muita gente, cara. É muita gente. Ó, agora, amiga, vou Agora você perguntar pode pra olhar você. pra lá e falar o X. Ó, Não, ó, vem cá. Ei. Ó, só um, vem cá. Depois que você escrever, eu deixo você ir lá. Esse aqui, faz só as bucas pra mamãe. não vou, Pucas. Ah, por favor. Não. Não? Tá bom. Não, depois. Primeiro as bucas. Sabe o que você vai prometer? Aqui, vem cá. Você vai filmar ele escrevendo pra mim. Primeiro as bucas, depois telefone. Pode ser? A gente faz uma troca. Tem que ser todas as bucas, tá? É o que ele vai escrever? É o alfabeto em russo. Ele é gigante. Ele vai lá. Aí, Alfabeto em esse... Ele faz certinho, a linha certinho. Não, depois que você acabar de fazer, eu te dou o telefone. Pode ser? Tá bom. Então vai lá. Aí a Hoje primeira... é terça-feira. Isso, hoje é terça-feira. Tá de dia? Tá de dia, mas eu vou te dar o telefone quando você acabar. Fechou? Gente, impressionante. E assim, por ser muito diferente, aí eu fui, tirei uma foto. Aí ele falei, ah, pronto. Nesse tempo, ele tem desenvolvido bastante, né? Tem sim. Te traz um alento que ele terá autonomia. Então, eu tenho a segurança de que ele vai ter. Eu creio que ele vai ser um profissional, vai desenvolver. O medo é só as relações, entendeu? Se ele vai conseguir estabelecer isso sem o suporte. Porque daí, assim, quando a mãe tá junto, a mãe vai lá, falou aí com o coleguinha, aí vai funcionando, entendeu? Mas sozinho, assim, sozinho, você fala, e aí? Como é que vai ser? Mas que o estímulo vai. Vai. Você é muito dedicada, não tem erro. Não tem Eu erro. falo, a gente não tem que fazer pra Tá, ver tá se bom. vai. É fazer até dar certo. Tá faltando? Já. Então põe, ué. Não faltando já. Então fala pra mim. Buca. Fala pra mim. Buca. Eu sei que é isso. É Esse microfone? É microfone. Só pra escutar a voz da mamãe. Buca. Fala aqui pra ele escutar a sua Buca voz. A. Buca. A. Buca. B. Buca. V. Buca. Q. Buca. T. E. Já. Buca. Eu sei. C. I. K. Q. Já. E depois? M. N. O. P. L. S. T. U. F. E. C. H. É 12 na I. Na. É U. Já. Entendi. Muito bem, garota. Não, isso é só pra você falar. Como é que fala olá em inglês? Hello. Tchau, tchau. Eu sei que. Bye bye. Olha aqui. Tira a mão. Agora, chega. Chega. Tá bom. Deu. Cansei O que você de quer? ser sexy. Também cansei de ser sexy. Mamãe, O que eu você também quer? cansei. Você também cansou? Tá bom. Para de inglês. Tá bom, chega de Para inglês. de inglês, por agora é hoje. só português, ó. Estamos chegando no Pode fim. pegar. Você sabe que eu ia ficar te perguntando as coisas o resto da vida aqui. Vai, ainda, o assunto vai, tá rendendo. Mas fala pra mim, o que você falaria pra mães solo como você, que enfrentam problemas, desafios, digamos assim? É, um desafio todo mundo tem, né? Então, assim, é não se vitimizar, porque ele só tem a gente. Então, assim, é ir. Vai, faz até dar certo. Não é pra ver se dá certo. E é vou até completar dar certo. a Renata e briga. Mas briga, Briga, muito. sempre. Não, filha, mãe de autista não pode ter vergonha, não. Não é briga, dá show, dá barraco, arruma briga na rua, confusão, até dar certo. Até dar certo. E pelo visto a avó Cacilda também. Também, nós brigamos junto, que no final dá certo. E vai. E Ai, que vamos. muito bom, cara, muito bom. Obrigada por você compartilhar com a gente a sua história, a história do Ian. Espero que você ilumine muita gente, muitas quiser, vai dar mães. certo. Vai. E eu quero voltar daqui assim, uns 10 anos, pra ver como é que ele vai estar. Vai estar lindo, um homem lindo. Bonito ele é mesmo, tá? É. E ele é exótico com coque, né? Ele é todo... Corta, cabelo. Não corta? Corta. Desmaiou a última vez pra cortar, nunca mais eu cortei. Porque tem umas brigas que a gente não precisa, né? Você tá achando até bonito, Fica né? lindo Charmoso. lá. Ah, não. É isso aí. Tem umas brigas que não precisa. Deixa pra lá. Gente, muito obrigada por ficarem com a gente até aqui. Agora, toca o sininho, comenta, encaminha para as pessoas, porque é uma história linda e instigante desse menino que
Daqui a 10 anos eu vou voltar e vê-lo brilhar. Um boy quiser. escândalo, Gil. Obrigada, Imagina, gente. obrigada, tchau, tchau.